Pessoal, hoje nós vamos tratar do sistema urinário. Eu quero que vocês imaginem que esse sistema, ele é paralelo, todos os sistemas do corpo, eles estão trabalhando para que esse organismo sobreviva. Então nós temos aqui um sistema de filtragem que foi evoluindo, né, desde os peixes, né, você tem uma forma de eliminação de excreta nitrogenada, no caso o ácido úrico, né, as aves também, ela tem essa questão de liberação de ácido úrico, e os mamíferos, eles já liberam a ureia. Então, o mecanismo todo de filtragem, ele é baseado no néfron. É uma estrutura que vocês vão estudar com mais detalhes na disciplina de histologia, na fisiologia, como são os mecanismos de osmose, de bombas de sódio e potássio, para filtrar o sangue, né, que passa pelo órgão, no caso aqui o rim, e ele vai trocar o seu conteúdo, ele passa para o órgão, que aí vai passar para a tubulação de urinário, e o objetivo é ser eliminado do corpo. Portanto, o sistema urinário, ele tem essa função de liberar excretas. O problema é que os mecanismos, eles não vai liberar só essa base nitrogenada. Ela acaba eliminando também glicose, né, que é uma fonte energética, ela acaba liberando proteínas, minerais, devido ao sistema de bombas de sódio e potássio. E a gente acaba utilizando essas informações que a gente coleta na urina para saber se o animal está saudável ou não. Então, vocês trabalham muito com nutrição. Então, quando a gente pega a urina e analisa isso em laboratório, é o que, né, a gente faz para pesquisa, ou então no exame laboratorial, a gente quer saber o que tem de conteúdo. Se tiver um padrão, estiver fora do padrão, se você tiver mais minerais, se tiver mais sais, né? Se tiver mais glicose fora do padrão, você desconfia que há algum problema com o animal. Esse problema, ele pode estar envolvido com a alimentação ou uma falta de hidratação adequada desse animal. Daí tem que mexer no manejo, né, da alimentação, ou às vezes esse animal não está tendo acesso aos bebedouros, enfim. Sistema urinário, a gente tem que olhar para ele, se tiver algum distúrbio, e procurar onde que está o problema, no manejo, que seja na alimentação desse animal, onde a gente foca primeiro. Tá? Então é importante que vocês compreendam esse processo. Nós temos no suíno os dois rins, né, eles são pareados, ele tem uma forma, né, alongada, e aqui nessa região é o hilo renal. Hilo, a gente escreve H-I-L-O, né, é a região onde entram e saem estruturas para esse órgão. Tá? Ele está localizado no dorso da cavidade abdominal. Ele está próximo ali à região de fixação do diafragma, dos pilares desse diafragma. Então, vocês observem nessa imagem, vou colocar descer um pouco a imagem para vocês verem. Né? Então, nós temos aqui o rim, né? A proximidade do rim esquerdo com o baço, e aqui o estômago, ele está fora da posição dele porque o bloco foi retirado da cavidade. Né? Ele tem o rim direito, uma proximidade muito grande com o fígado. Observem que aqui nessa imagem nós temos a letra M é o fígado e ali a letra O é o rim. Então o rim, ele acaba imprimindo, ele empurra o fígado e faz uma impressão nesse órgão.
Então, nessa vista direita, dá para vocês observarem a letra O aqui no dorso, tanto que ela é próxima do teto da cavidade abdominal e mais cranial. O rim direito, ele é mais cranial do que o esquerdo. O esquerdo ele é mais pendular, ele invade um pouco mais a cavidade. Vocês têm que imaginar que ele não está dentro da cavidade, ele está no dorso. Por isso que a gente fala que ele é um órgão retroperitoneal. O retro, esse prefixo retro, né, vem de atrás. E aí, então, ele está atrás do peritônio. Ele não invade, ele não é suspenso, igual os intestinos, que a gente já viu, né? O fígado, que estão pendurados, né, dentro da cavidade. O rim, ele é dorsal, tá? Então, nós temos esses dois rins nessa região. Deixa eu avançar um pouco mais aqui com outra imagem. Opa. Aqui dá para vocês verem já o rim e a região do hilo que eu falei, né, onde está saindo aqui a tubulação de ureter para ir para a bexiga urinária. Vocês observem aqui os vasos do dorso, ó. Então, o rim direito e aqui o rim esquerdo. E aqui a aorta e veia cava. Então, eles estão bem próximos dos grandes vasos da cavidade abdominal. Uma outra vista do mesmo cadáver, né? Vocês observem aqui está a cabeça do fêmur, né? Então, a coxa foi afastada e você observa aqui o rim e esse ureter encaminhando para a bexiga urinária. Olha que interessante. Vocês observam o bloco de um cachorro, uma vista lateral esquerda. Então, olha o pulmão. Aqui a gente tem diafragma, o fígado, o estômago. Olha a curvatura maior do estômago. O baço, ligamento que prendendo o baço no estômago é o gastroesplênico. E aqui ele continua como o mento maior, que é aquele avental que cobre os órgãos. Olha o rim, tanto que ele é dorsal. Observem que ele tem uma forma de feijão e ele tem uma cápsula gordurosa que envolve ele. Essa cápsula gordurosa é como fosse uma almofada que vai manter esse órgão aí dentro, no dorso dessa cavidade. Então, ele tem uma cápsula fibrosa, muito rígida em volta do órgão, e essa cápsula adiposa envolvendo todo o órgão, para evitar que ele fique se mexendo. Né? Vocês têm que imaginar que entra aí a artéria renal para irrigar esse órgão, sai a veia renal drenando o órgão, entra e sai aí tubulação de vasos linfáticos, inervação. Tá? Então ele tem que ter essa camada de gordura para manter ele nessa posição, ele não ficar girando. Tá? Então como ele não está dentro da cavidade, né, não se corre o risco de haver torção. Você nunca vai ver um rim torcido, né, porque ele está mais preso, né, e envolvido ainda por essa camada de gordura. Vamos agora observar esse rim por dentro. Olha que linda essa imagem. Ele parece um feijão, como eu tinha dito. Ele tem uma cápsula fibrosa envolvendo o órgão. Imaginem, pessoal, que esse órgão ele tem essa cápsula bem resistente envolvendo e dentro do órgão é basicamente tubulação do sistema urinário. Tá parecendo redundante o que eu tô falando, né? Mas você já tem que começar a imaginar os órgãos desse jeito. Esse órgão é para filtragem. Então, o que ele é? Um emaranhado de tubulação para filtragem, tubulação que eu estou chamando de urinário, e um tufo de vaso sanguíneo, para liberar o conteúdo do vaso sanguíneo
para a tubulação de urinário. Então, esse órgão é bastante vascularizado e um enovelado de tubulação urinária. Basicamente é isso. Fígado também, ele tem um emaranhado ali de hepatócitos, né, que tem a função daquele órgão, e vaso sanguíneo. Certo? Então, esses órgãos, que a gente chama de parenquimatosos, eles têm essa função. Pensa, por exemplo, no pulmão. Pulmão é um tufo de vaso sanguíneo, né? E vários alvéolos, uma tubulação aérea, né? Você tem os brônquios transformando em bronquíolos, aí vem os alvéolos, porque tem troca de gás, passagem aérea. E um tufo de vaso sanguíneo envolvendo, principalmente ali alvéolo para troca de gás. Tá? Então aqui também não é diferente. Eu vou mostrar o desenho de o que está acontecendo aí dentro desse órgão. Então, vou extrapolar, tá vendo? Parece uma pirâmide aqui, ó, essa estrutura. Vamos ampliar ela aqui nesse desenho. Então, o que vocês observam nesse desenho? Um córtex renal, que é a parte externa do órgão, e uma parte medular, que a gente chama de medula renal, beleza? Então, a parte externa, vocês têm que imaginar, e vocês vão ver lá direitinho na histologia, mas aqui na macroscopia, vocês têm que imaginar que a base dessa pirâmide, até a cápsula fibrosa, é a região do córtex. É o que nós temos aqui, ó, a camada mais externa do rim, está sobre a base da pirâmide renal, né? Então, vocês vão ver isso aqui depois lá na histologia direitinho. Microscopicamente, o que vocês encontram no córtex renal? Esse enovelado de vasos sanguíneos, que a gente chama de glomérulo, né, um novelo de capilar, e esses capilares, eles se originaram dessa artéria aqui, na verdade é uma arteríola, né? E aí ela vai se enovelando e formando o que a gente chama de glomérulo, tá? Então, nós temos aqui a artéria renal, ela entra no órgão, aí ela dá essa volta aqui na pirâmide, se transforma aqui na interlobar, depois ela faz um arco, então ela se transforma na arqueada, e depois ela se transforma nas interlobulares. E essas interlobulares se transformam em arteríolas aferentes e eferentes, formando esse glomérulo. Depois ela sai desse novelo e continua o seu percurso aí como capilar, depois vênula, e aí veia renal e sai do rim. Beleza, então vocês já descobriram que o glomérulo é de origem arterial, está trazendo o sangue para a tubulação do sistema urinário. A nível de córtex que está acontecendo isso. Na medula, você vai pegar a base da pirâmide até o ápice, que é o que a gente enxerga claramente aqui na peça anatômica, ó. Então, a pirâmide corresponde à medula renal. Pensando agora no famoso néfron, que vocês vão ver direitinho isso na histologia, o néfron, ele precisa envolver esse tufo de arteríolas aferentes e eferentes ali do glomérulo, porque a ideia é que caia o conteúdo do vaso sanguíneo dentro dessa cápsula, dentro dessa taça, dentro desse espaço que a gente chama de cápsula de Bowman. Tá? Então, ela vai drenar o conteúdo que está saindo da arteríola. Então, ela cai no espaço virtual, e aí, por isso que tem esse aspecto de cunha, né? Que envolve o novelo, que é o glomérulo. Então, esse líquido cai nessa taça, né? Nessa cápsula de Bowman, e aí entra na tubulação de urinário.
Então, ela vai seguir para os túbulos contorcidos proximais, né? Que eu desenhei ela toda enrugadinha, né? No microscópio vocês vão observar. Então, aqui são os túbulos contorcidos proximais, aí ele desce para a região de medula como alça de Henle. E essa alça de Henle volta e os túbulos contorcidos distais, se conectando nessa tubulação amarela que a gente chama de ducto coletor. Esse é o arranjo do néfron, tá? Então, ele é a tubulação de urinário. Observem que ela está tanto no córtex como na medula. Na medula, que é a pirâmide, a gente vai enxergar, se você prestar muita atenção no laboratório, né, você consegue ver que são estrias, porque os túbulos são retos, né, tanto a alça de Henle como o ducto coletor. Tá? E aí eles passam aí pela pirâmide e vai jogando o ducto coletor, que é essa tubulação amarela, o seu conteúdo em outro espaço, que a gente chama de pelve renal. Então, observem que nós temos aqui, olha, né, essa região que coleta todo o filtrado, né, que já é a urina. E dessa pelve renal ele escorre depois para uma tubulação que é o ureter. Nessa outra imagem aqui, ó, essa tubulação aqui que é o ureter, tá? Nesse corte desse rim, esse aqui é um rim de um cachorro, né, vocês não estão observando as pirâmides direitinho, igual naquela outra imagem. Você tem sombras aqui, mas você observa que elas vão ser drenadas para um espaço aqui da pelve renal. Os ruminantes, especificamente os bovinos, a gente não chama de pelve renal, né? A gente chama de que cai num seio renal. Por quê? Se você observar que está marcado ó, o ureter, deixa eu colocar maior a imagem, né? O ureter está aqui, ele não tem um espaço, a tubulação continua coletando esse filtrado, mas você não tem tipo uma bolsa, um espaço, né? Então ele considera que não existe uma ampliação para chamar de pelve renal. Então só fala mesmo que coleta já direto no ureter. Uma característica aqui de bovino. A característica de bovino que é interessante a gente falar aqui é a presença clara aqui do lobo renal. Então a gente vê, olha, a lobação. Olha que lindo que está nessa imagem, né? Você vê vários lobos renais e você vê aqui claramente a região de córtex e aqui a região de medula. Foi injetado nessa peça cor-de-rosa na artéria renal e foi injetado látex com tonalidade azul na veia renal. Por isso que a gente vê, olha, tanto de rosa são as arteríolas e aqui azul são as vênulas. Certo? No centro aqui é a parte da medula. O filtrado vai cair direto aqui no ureter. Essa característica de lobação que a gente vê nos bovinos, ela está persistindo do que era o feto. Olha outra imagem de um rim aqui de bovino, olha, os lobos que a gente observa claramente. Se a gente pega um rim, esse aqui é um feto, ó, de bovino também, né? Olha as voltinhas dos lobos. Todo feto vai ter essa característica lobada. Só que ele vai desenvolvendo e depois fica com a aparência lisa. Olha aqui o rim de um ovino, de um caprino, né? Você está vendo que é liso. Ele perdeu aquela característica lobada que a gente vê externamente. Olha aqui o do cão, tá? Então é só o do bovino que persiste essa lobação claramente que a gente observa aí, ó. Tá? Olha aqui, ó, de uma vaca aqui, que lindo que tá esse rim, né?
o rim direito e o rim esquerdo. Certo? Então, esse aspecto lobado externamente só mantém nos bovinos. O ser humano também é assim. Ele fica com esse aspecto lobado quando é feto, depois fica liso. Vocês têm que imaginar que esse espaço que a gente chama de pelve renal, que está bem claro aí nessa imagem de um corte de um rim de equino, ele é amplo, tá? Então, quando o filtrado cai aí dentro, né, lembra lá do ducto coletor, né, o filtrado está pingando, e ele pinga numa região que a gente chama de cálice. Aí vai ter os cálices maiores, porque parece uma taça, um cálice. E aí aquela pirâmide, lembra? Né? Que a pirâmide é característica do lobo renal, é a parte da medula até. E aí ele cai no ápice da pirâmide, envolvendo aquela pontinha da pirâmide, a gente tem o cálice maior. Então no cálice maior já está formando aí a pelve renal. E depois vem os cálices menores. Então esse filtrado cai dentro da pelve, que é esse espaço enorme que está mostrando aí nessa imagem. E aí vocês têm que imaginar o seguinte: urina, pessoal, é soluto e solvente. Soluto, você vai ter material orgânico, material mineral, e você vai ter o líquido. Então você vai ter a água. E no meio dessa água aí você vai ter proteínas, você vai ter glicose, sais minerais, vai ter íons, você vai ter uma infinidade de constituintes que tinha no plasma sanguíneo e que foi filtrado aqui. Então, qual que é a preocupação nossa no manejo aqui? Se a alimentação está desbalanceada, principalmente com sais, vamos supor, fez o balanceamento, mas colocou muito sal mineral, tem muito sódio. Isso pode prejudicar aqui na formação da urina, ela fica muito concentrada. Então, dependendo dos constituintes que vocês formulam na ração, na hora que esse animal ele filtra os nutrientes que estão correndo na circulação sanguínea, e aí ele entra na tubulação de urinária e vai parar aqui na pelve renal para ser jogado para fora do corpo, que a ideia basicamente é jogar ureia, lembra que eu falei? Mas é claro que você vê os outros componentes juntos. Se ficar muito concentrado em minerais, eles têm uma tendência a precipitar, eles têm uma tendência a se juntarem. E ele precisa de matéria orgânica para grudar um no outro. Então, o cálculo, ele nada mais é do que material orgânico com material mineral, que se juntam e se encontram e formam esses agregados. Isso em qualquer parte do corpo. Pode ser aqui no rim, então a gente vai ter cálculo renal. Pode ser na bexiga urinária, então a gente vai ter o cálculo vesical, que é vesícula, né, é relacionada à bexiga urinária. Pode ser na vesícula biliar, cálculo biliar, entende? Então, dependendo do espaço onde esse cálculo está formando, ele vai ter o nome do órgão ali respectivo. Portanto, se tiver uma concentração grande de minerais, se tiver, ou o contrário, até eles não estão tão concentrados pela existência deles, mas é por ter pouco líquido, né? O animal que ingere pouca água também leva à formação desses cálculos. Observe a importância da hidratação do animal, né? Se você tem na granja, qualquer criação, seja de aves, de suínos, de bovino, você está tendo muitos casos de sangramento na urina, aí você vai investigar, pode ser o bebedouro o problema. Olha a importância disso, né? Então, você pode ter uma falta de uma hidratação adequada, ou você pode ter uma concentração exagerada de
de minerais aí que está formando esses cálculos. E eles são diferentes, depende do que esse animal está ingerindo. Não é só um tipo de cálculo, são vários. Eu não sei falar agora exatamente os nomes deles para vocês, mas isso varia de acordo com a ingestão do alimento que esse animal está sendo submetido, certo? Então, a pelve renal aqui é um local que pode acontecer bastante agregados, formação desses cristais. E o outro local onde tem muito cálculo também é a bexiga urinária. Aí é o cálculo vesical. Vocês têm que imaginar que aqui dentro da pelve renal formou esses cálculos. Eles têm que descer, eles têm que sair desse espaço. Então, o que acontece com os gatos, gato dá muito problema de infecção urinária, é o metabolismo deles. E quando o animal vai ficando mais velho também, a filtração não é a mesma quando ele é mais jovem. Aí a gente preocupa, então a gente dá uma ração, até a gente fala ração renal, né, porque ela tem menos sódio. Aí você tem que dar uma alimentação diferente para o animal idoso por causa desse metabolismo, principalmente gato. E gato a gente tem que estar forçando ele a beber água. Você tem que colocar água para todo canto na casa para forçar ele a ingerir mais líquido e evitar a formação do cálculo. Lembra que eu falei pela concentração, né? Então você tem que diluir mais essa urina dele. E realmente é problemático, mas é o metabolismo do animal. Não é vacina que se aplicou. Agora, o que pode ser? Estresse. Se esse animal está submetido a situações estressantes, ele vai diminuir o consumo de água. Consequentemente, ele vai ter mais chance de ter um problema urinário. Se a gente for parar para pensar em fêmea, isso em todas as espécies, ela tem muito mais chances de ter uma infecção urinária, mas por causa da uretra. Deixa eu mostrar a imagem aqui da bexiga urinária. Quando a gente observa aqui a bexiga urinária, está aberta, né, vocês vejam que tá aqui os dois ureteres, né, desembocando o conteúdo que veio lá dos dois rins, né? E aí ele vai ser armazenado nessa bolsa, que é a bexiga fechada aqui, o ureter entrando, e aqui tem um esfíncter da bexiga urinária. Então o conteúdo vaza para a uretra. Se a gente está falando em fêmea, a uretra ela é bem mais curta. Então aqui ó, tem uma imagem legal. Então tá a bexiga, a uretra, e aí ele vai desembocar aqui na vagina. E escorre o conteúdo, né, da urina para o meio externo, na abertura ali do vestíbulo vaginal. Se a gente fala em macho, né, olha, a uretra ela passa aqui na pelve, uma uretra pélvica ou uretra membranosa, aí ela entra dentro do pênis, então uretra peniana, e vai para o meio externo. Nesse caso aqui, é mais difícil de você ter uma contaminação do meio externo para entrar nessa uretra peniana para depois chegar aqui na bexiga urinária. Na fêmea é muito mais fácil. Deixa eu colocar uma imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é de uma cadela. Então, abriu a vagina, abriu a vulva. Então, nós temos aqui a abertura, a gente chama aqui de vestíbulo da vagina, é o início, né? Porque você abriu os lábios e aqui a abertura da vagina. Esse orifício é onde está desembocando a uretra. Lembra, ó, bexiga, uretra, que está passando dentro da pelve, aí ela vai desembocar aqui na vagina. A proximidade do meio externo faz com que, e também contaminação aqui na vagina, né? As bactérias elas podem subir com muita facilidade para a bexiga urinária. E aí forma o que a gente chama de uma inflamação na bexiga urinária, a gente chama de cistite. Uma infecção na bexiga urinária, ela pode ascender para uma infecção no rim. É difícil, mas é possível.
acontecer uma infecção ascendente. Por que eu falo que é difícil? O corpo criou um mecanismo muito inteligente. O mecanismo que foi desenvolvido é que o ureter, ele entra na parede da bexiga urinária inclinado. Então, ele está depositando aqui a urina nesse saco que é a bexiga urinária. E quando essa bexiga vai enchendo, as células que antes elas estavam todas, vamos dizer, mais em repouso, né? Eles estão bem, o seu citoplasma mais arredondado. Quando ela vai esticando, é um epitélio de transição, a mucosa, né? Aí ela vai ficando nesse formato mais alongado e, consequentemente, o líquido, ou seja, a urina, ela vai forçando e vai fechando aqui o esfíncter do ureter, para evitar que a urina entre no ureter e vá para o rim. Então, é um mecanismo muito interessante, essa inclinação do ureter entrando na parede da bexiga urinária. Veja, ó, nesse desenho aqui a gente tem o ureter, veja que ele é bem inclinado para... Não é um ângulo de 90 graus, é isso que eu estou querendo explicar. Se fosse de 90 graus, seria mais fácil o líquido sair aqui, entrar no ureter e voltar para o rim. Por isso que eu falo que é um mecanismo muito bem bolado. As infecções ascendentes da bexiga urinária para o rim é bem mais difícil de acontecer. Uma infecção renal, ela ocorre mais por micro-organismos que estavam no sangue, mesmo ali a nível de glomérulo, e acabou caindo na tubulação de sistema urinário, no néfron. Ou não é nem por micro-organismo, às vezes por toxicidade mesmo, uma substância muito tóxica que está sendo filtrada, e aí a lesão na tubulação de sistema urinário, por exemplo. O animal foi intoxicado, vamos supor, ou então uma concentração muito alta de ureia, a urina tá concentrada demais, isso pode levar a uma toxicidade, entende? E aí você tem um processo infeccioso a nível de rim, tá certo? Então, veja a complexidade do sistema. Tudo isso para um animal, no caso terrestre, né, poder caminhar, não é isso? E armazenar, estocar a sua excreta para ser eliminada em determinados períodos do dia. Já, por exemplo, o peixe não, ele já vai jogando, né, ali no meio aquático mesmo. Ele tem mais facilidade, né, ele não precisa ter essa questão de ficar estocando igual o mamífero, tá certo? Então são desenhos diferentes. E também o metabólico, né, o ácido úrico, a ureia é bem mais tóxica do que o ácido úrico. O rim das aves, ele é lobado e ele fica no dorso da cavidade. Ele tem uma característica interessante, ele tem lobo cranial, médio e caudal. E também ele tem um sistema porta, que é característico das aves. Olha que interessante, a parte caudal da ave drena para o rim. Por isso que a gente evita aplicar medicação na parte posterior da ave, para evitar que essa medicação caia em primeira passagem ali no rim. A mesma característica das aves, né? Agora, falando em néfron, ele tem dois tipos de néfron também. Ele tem esse néfron de mamífero que eu expliquei, e ele tem um outro néfron que é mais simples, que chama néfron reptiliano. Então ele está na transição, sabe? Do néfron dos animais de répteis, né? E ele já está avançando para ter um sistema de mamífero. E acaba que o rim, só que ele está liberando o ácido úrico. É um formato característico da ave, né? E também ele é muito aderido no dorso. Próximo ali ao testículo, porque o testículo das aves também é intracavitário.
se for fêmea, né, de ovário, mas que fica nessa região do sim sacro, que a gente chama. O sacro é fundido na pelve, né, nas aves. Ele fica nessa região, esse rim bem alongado até. Ele não tem reservatório, né, não tem essa bexiga, ele já cai ali na cloaca, o conteúdo. Tanto é que a ave, a excreta dela, né, fezes e urina, tudo junto. Você vê que as fezes da ave é mais mole, né, por causa disso, que também tá caindo urina. O que a ave tem? Uma cloaca. Se a gente pegar um embrião, todos os embriões têm cloaca. A diferença é que depois ela vai separar, né? Tubulação de intestino, forma ali o reto, tem seu esfíncter. Tubulação de urinária, vai ter, né, bexiga urinária estocando, aí vai ter a uretra e libera o conteúdo. E a tubulação de sistema reprodutor também tem essa tubulação específica, outro caminho diferente. Nas aves é tudo junto. Então você não estoca a urina na ave, você simplesmente vai jogando ela ali, ela vai saindo com as fezes. E dependendo da consistência, da tonalidade das fezes, se ela tiver umas fezes com manchas mais esbranquiçadas, é característica que esse animal está saudável. Ele está eliminando ali bastante o ácido úrico. Certo? Então, a gente tem que ficar observando isso também nas granjas para ver se esse animal está bem de saúde. Eu vou aproveitar esse slide aqui para falar dos ligamentos da bexiga urinária. A ave não tem, mas os mamíferos têm, é o número 3, nessa primeira imagem da esquerda, é a bexiga. Observem que ela está na cavidade e ela fica suspensa, ela fica flutuando, né, dentro da cavidade, porque ela tem ligamentos. Ela tem os ligamentos vesicais laterais e tem o ligamento vesical mediano. Então, essa flutuação da bexiga urinária, ela ocorre por causa desses ligamentos. Lembra que ligamento é de origem, no caso aqui, peritoneal. É só para manter essa bexiga na posição. Outra característica que é importante ser observado, e essa imagem é legal para mostrar isso, que tem o útero. Se é fêmea, né, o útero está no dorso da bexiga e acima do útero a gente tem o reto. Se esse animal estiver gestante, esse útero pesa sobre a bexiga. Então, vocês têm que imaginar, tá aqui a bexiga, né? E aí o útero, ele está em cima. Se esse útero estiver gestante, ele vai invadindo a cavidade e vai pesando sobre a bexiga. Portanto, uma fêmea gestante, ela tem muita dificuldade de reter urina na bexiga urinária. E aí ela precisa estar sempre urinando e também defecando, porque a ampola retal também fica dentro da pelve. E esse útero que está cheio, né, que está gestante, está empurrando tanto o sistema digestório como o sistema urinário. Tá certo? Então a fêmea ela está sempre urinando e defecando, devido realmente estar apertado essa região aí da pelve. O útero também é a mesma coisa, ele tem os ligamentos que suspende ele e mantém uma certa flutuação do órgão, como o próprio reto também. Tá? Então é legal vocês imaginarem que a bexiga tem 3 ligamentos. 2 ligamentos vesicais laterais e um ligamento que está aí central, que é o ligamento vesical mediano, que ele está na linha média, né? Está no centro ali, sustentando essa bexiga. Se a bexiga, gente, está vazia, ela vai ocupar a região da pelve. Se ela enche, é o que está mostrando essa imagem aí, né? Da bexiga com a urina em amarela, né? Então ela vai empurrando esse epitélio de transição, vai se esticando. É um epitélio maravilhoso. Ele só existe aí na bexiga urinária justamente para evitar ruptura, frição, né? Rachadura da mucosa. Se fosse aquele epitélio igual a gente tem aqui na pele, né? Aquele epitélio estratificado, simples,
aquele epitélio que ele não consegue se esticar tanto, igual é o de transição, porque o de transição ele se estica, ele se deforma e não rompe, né? Então ele só existe na bexiga por causa disso. Então ela consegue se deformar e esticar bastante. Então ela vai invadindo a cavidade abdominal quando ela está cheia. A bexiga tem essa característica, né, de ocupar a cavidade abdominal e depois, quando ela está vazia, ela fica murcha e ela fica ali só na região mesmo da pelve. Lembra do quadril ali, do espaço pélvico.